Queridos amigos, que alegria, estamos novamente iniciando o programa Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros. Essa obra magnífica da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, do espírito de André Luiz. Na semana passada nós estudamos um capítulo muito legal, que foi um capítulo na qual André é convidado ali na casa de Isabel, naquele trabalho mediúnico de atender os espíritos. Era um trabalho onde tinha os encarnados que estavam sendo atendidos com o evangelho e com o passe, e também foram trazidos muitos doentes. Não era um espírito de problemas obsessivos, eram espíritos doentes mesmo, que desencarnaram com pensamento negativo, com doença e ainda permanecem doentes no mundo espiritual. Foi dado 6 pessoas para André Luiz cuidar. A primeira que ele vai aplicar o passe, ele lembra de Narcisa. Ao colocar as mãos, ele pede à irmã para elevar o padrão vibratório, e a irmã consegue. Os seus olhos que estavam cegos passaram a enxergar. E André começou a ficar um pouco vaidoso, Aniceta encostou ao seu lado, explicou que era um trabalho do Cristo, que era um trabalho de Deus, e que nós deveríamos então entender que nós somos apenas intermediários desse trabalho. Depois, André Luiz agradeceu e tratou mais 5 pessoas. Uma pessoa que teve um câncer facial, depois mais 2 pessoas com tuberculose, teve um outro que tinha já na região do estômago, na região um tumor maligno, e depois ele teve um outro rapaz que teve um choque operatório. Então, essas 5 pessoas ficaram indiferentes. Depois André Luiz percebeu que não depende só de nós, que depende também principalmente da pessoa, aí vindo compreender aquilo que Jesus diz, a tua fé te curou. Esse é um pequeno resumo do capítulo da semana passada, e agora nós vamos entrar no capítulo dessa semana, que é um capítulo muito interessante que fala a mente enferma. Mas antes disso, André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, que Jesus nos abençoe em mais este programa. Abençoe também a cada telespectador que vem nos acompanhando, que vem compartilhando o programa em suas redes sociais, que vem comentando aqui no vídeo no YouTube, deixando o seu like, se inscrevendo no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. É a você que toda semana nós gravamos para levar uma mensagem, um estudo sério à luz do Espiritismo cristão. Vamos acompanhar então o capítulo 45, Mente Enferma. Diz André Luiz: observando e trabalhando sempre, Aniceto considerou: aqui não comparecem apenas os desencarnados enfermos. Reparem os encarnados, igualmente, entre o nosso círculo e a assembleia dos irmãos corporificados, a percentagem de trabalhadores em relação ao número de doentes e necessitados é quase a mesma. Designando um cavalheiro aprumado e bem posto, que se mantinha em palestra com o senhor Bentes, doutrinador naquele grupo, acrescentou: vejam este amigo rodeado de sombra, em conversação com o colaborador de nossa irmã Isabel. Ouçam-lhe a palavra e depois ajuizem. Com efeito, o cavalheiro indicado rodeava-se de pequenas nuvens, mormente ao longo do cérebro. Fixando nele a atenção, eu o ouvia distintamente. Há muito, asseverava com ênfase: frequento as reuniões espiritistas, à procura de alguma coisa que me satisfaça. No entanto, e sorriu irônico: ou a minha infelicidade é maior que a dos outros, ou estamos diante de mistificação mundial. Atento à respeitosa atitude do orientador encarnado, prosseguia orgulhoso: tenho estudado muitíssimo,
não me furtando ao crivo da razão rigorosa. Já devorei extensa literatura relativa à sobrevivência humana. E, todavia, nunca obtive uma prova. O Espiritismo está cheio de teses sedutoras, mas o terreno se mostra cheio de dúvidas. A obra de Kardec, inegavelmente, representa extraordinária afirmação filosófica. Entretanto, encontramos com Richer um acervo de perspectivas novas. A metapsíquica corrigiu muitos voos da imaginação, trazendo à análise pública observações mais profundas sobre os desconhecidos poderes do homem. No exame dessas verdades científicas, o mediunismo foi reduzido em suas proporções. Precisamos de um movimento de racionalização, ajustando os fenômenos a critério adequado. Todavia, meu caro Bentes, vivemos em paisagens de mistificações sutis, distantes das demonstrações exatas. Às vezes nós temos a ideologia de que os espíritos que se comunicam numa casa espírita, todos eles são obsessores. Aqui nós estamos nos deparando com um irmão que tem um conhecimento tanto da doutrina espírita quanto da metempsíquica, que vem estudar um pouquinho a vida humana. Mas só que o seu orgulho não o permite que ele compreenda determinadas lacunas que aos seus olhos é incompatível, aos seus olhos é errôneo, aos seus olhos foge da razão. Então nós estamos nos deparando o que vem a ser uma mente perturbada, até mesmo para analisarmos se nós, porventura, também não somos uma mente perturbada, em que permitimos que a extensão das reclamações, a extensão do desânimo, a extensão da amargura, a extensão da má vontade não domine o nosso eu, fazendo muitas vezes com que olhemos para o mundo do aspecto negativista, vendo apenas e tão somente as suas lutas e as suas dificuldades. Então é interessante, André, que nosso telespectador também, é que ele começa falando uma alusão também, que eu acho que vale a pena a gente mencionar, porque Aniceto fala para André Luiz, olha, dá uma olhada nos trabalhadores que aqui estão, os encarnados, que estão corporificados, que estão no corpo. Também têm os seus problemas, também têm as suas dificuldades. Muitos deles também são doentes. Então essa menção que ele faz já é uma menção muito interessante para que depois possa conversar o doutrinador com Bentes. Numa conversa fraterna, Bentes era um doutrinador e ele tem uma visão assim bastante ampla de vários conhecimentos da área espiritualista, mas ele tem muitas nuvens na sua cabeça. Significa que ele tem muitos pensamentos contrários, ele tem uma grande luta, uma grande guerra dentro dele mesmo e ele não consegue identificar uma coisa de outra. E isso faz com que ele crie uma miscelânea de pensamento e isso faz com que ele tenha muitas dúvidas. Vamos continuar a nossa leitura? A essa altura, o interlocutor, muito calmo e seguro na fé, interveio considerando. Concordo, Dr. Fidelis, em que o Espiritismo não deva fugir a toda espécie de considerações sérias. Contudo, creio que a doutrina é um conjunto de verdades sublimes, que se dirigem, de preferência, ao coração humano. É impossível auscultar-lhe a grandeza divina com a nossa imperfeita faculdade de observação, ou recolher-lhe as águas puras
com o vaso sujo dos nossos raciocínios, viciados nos erros de muitos milênios. Ao demais, temos aprendido que a revelação de ordem divina não é trabalho mecânico, em leis de menor esforço. Lembremos que a missão do Evangelho, com o Mestre, foi precedida por um esforço humano de muitos séculos. Antes de morrerem, os cristãos nos circos do martírio, quantos precursores de Jesus foram sacrificados? Primeiramente, devemos construir o receptáculo. Em seguida, alcançaremos a bênção. A Bíblia, sagrado livro dos cristãos, é o encontro da experiência humana, cheia de suor e lágrimas, consubstanciada no Velho Testamento, com a resposta celestial, sublime e pura, no Evangelho de Nosso Senhor. Aqui nós vemos Bentes, ao conversar com o Dr. Fidelis com muito respeito, mas mostrando para o Dr. Fidelis que o que ele estava apresentando não era culpa do Espiritismo, e sim das nossas imperfeições ao interpretarmos os ensinamentos deixados por Allan Kardec e os seus naturais continuadores, como nós temos até nos dias de hoje. E Bentes, ele é firme no seu posicionamento. Ele mostra para não apenas Dr. Fidelis, mas para nós também, a responsabilidade que nos campeia os nossos corações. Ao vermos o sacrifício dos primeiros cristãos, ao vermos a vida de todos aqueles personagens narrados no Velho Testamento, é interessante que o Chico tinha este hábito de dizer que a Bíblia Sagrada, ela corresponde o Velho Testamento às perguntas e o Novo Testamento às respostas. Então nós vemos hoje que a vida em si, ela modificou em muito. E com este aspecto que a doutrina dos Espíritos nos passam, na atualidade, a nossa compreensão de vida, de mundo, de tempo e de espaço se amplia sobremaneira do que víamos até então. E aqui a gente começa a perceber exatamente o que nós havíamos estudado no capítulo anterior. Porque esta criatura, Dr. Fidelis, é uma criatura que não tinha apenas aquelas nuvens na cabeça, ele se achava saber tudo. E ele não estava ali para aprender, ele estava ali para impor o seu pensamento. Só que ele começou a perceber que Bentes estava muito bem preparado e a argumentação de Bentes era uma argumentação usando a razão, a lógica, o bom senso. E agora nós vamos ver que o Dr. Fidelis já começa a se destemperar, que é natural dos espíritos orgulhosos que não aceita com que outras pessoas possam pensar de maneira diferente da sua. Olha que interessante agora no teor da conversa. Vamos continuar a leitura. O cavalheiro que respondia pelo nome de Dr. Fidelis sorria de modo vago entre a ironia e a vaidade ofendida. Bentes, contudo, não perdeu a oportunidade e continuou. Se todo serviço sério da existência humana é alguma coisa de sagrado aos nossos olhos, que dizer da expressão divina no trabalho planetário? E considerando a essência do serviço na organização do mundo, que seria de nós se um punhado de espíritos amigos e sábios nos arrebatassem a visão ampla de orbes superiores, impelindo-nos para eles, precipitadamente
tão só pelo fato de nos dispensarem, como indivíduos, uma estima santa? Estaríamos preparados para a mudança radical? Saberemos o que vem a ser a vida num orbe superior? Teremos trabalhado bastante para entender os divinos desígnios? E a Terra? E as nossas milenárias dívidas para com o planeta que nos tem suportado as imperfeições? Como residir nos andares mais altos, sem drenar os pântanos que jazem embaixo? Essas considerações tornam-se imprescindíveis no exame de argumentação como a sua, porquanto não poderemos ajuizar com precisão as correntes generosas de um rio caudaloso, observando tão somente as gotas recolhidas no dedal das nossas limitações. Bentes mostra para Dr. Fidelis e também para nós que o nosso conhecimento ainda não nos faculta termos um conhecimento mais dilatado a respeito de assuntos que ainda não compreendemos. Se nós estudarmos o avanço que a ciência teve, por exemplo, de quando este livro foi publicado na década de 40 para hoje, quantos avanços tecnológicos nós não tivemos aqui na Terra? A vida está em constantes transformações. Transformações para melhor, mas que também nos convida a repensarmos, a analisarmos, a vermos se o caminho em que nós estamos percorrendo vai nos levar com exatidão a um final melhor. É isto que ele procura, é isto que Bentes procura mostrar ao Dr. Fidelis. Só que nós vamos notar no decorrer da história que Dr. Fidelis não estava com os ouvidos para de quem quer aprender. Ele era uma mente enfermiça. Quantas não são as vezes que nós somos este Dr. Fidelis? Julgamos saber de tudo, conhecemos tudo, e poucas são as vezes que nós abrimos os nossos pensamentos para uma hipótese que foge do que nós julgamos ser o correto, do que nós julgamos ser o melhor, porque às vezes nós fechamos num pensamento e esquecemos que à nossa volta tudo está evoluindo e que nós também podemos modificar. Podemos não, devemos, para acompanharmos toda esta transformação. E é aqui que nós começamos a perceber da importância da nossa reforma íntima. Essa colocação que o André Luiz, que acabou de comentar, fez é de suma importância. Por quê? Porque eu me lembro de uma revista espírita que tem um assunto muito interessante, porque naquele dia Allan Kardec começou a convidar as pessoas para a reunião, mas não começou a verificar as condições espirituais das pessoas. Por que as pessoas estavam indo na reunião? E o espírito de São Luís, numa determinada reunião, ele então se fez afastado do grupo. E ali permitiu que alguns espíritos brincalhões pudessem se manifestar. Kardec era um homem muito sério e percebeu que as comunicações não estavam corretas. E ali houve um grande problema. No final saíram todos descontentes, mensagens desconexas. Enfim, na verdade a reunião foi comandada pelos espíritos inferiores. Na semana seguinte, Kardec ficou muito preocupado com isso e invocou, como ele fazia sempre, em nome de Deus, a presença do espírito de São Luís. São Luís se apresentou, que era o mentor espiritual do grupo, e ele perguntou: Kardec, você esteve aqui a semana passada? Sim, estive. Mas o que aconteceu? Porque as mensagens não eram de cunho espiritual elevado. Ele disse: pois é, nós estávamos aqui, mas infelizmente o pensamento de muitos daqueles que aqui estão fez com que os espíritos inferiores pudessem se comunicar.
E Kardec pergunta a ele, mas você não poderia ter intervido? E ele dá um grande ensinamento para Kardec. E ele diz, é mais fácil vocês separarem as pessoas que aqui vêm. Precisa ter critério. Você não está percebendo, Kardec, que a maior parte dessas pessoas estão com risadinhas, estão pouco interessados nas comunicações sérias, estão aqui mais para divertimento? Enquanto vocês não separarem os grupos, enquanto as pessoas não tiverem responsabilidade do que aqui está fazendo, nós não temos como agir inteiramente sobre as atividades. E aquilo, então, conta que foi uma grande lição para Kardec, para todos que ali estavam, porque eles perceberam que os curiosos tinham que se afastar para ficar apenas os grupos sérios que queriam aprender. Então, isso nos faz lembrar o que o André Luiz acabou de explicar para nós, não é? Tem muitas pessoas que vêm com a ideia preconcebida. Numa outra revista espírita, há uma outra coisa que eu gosto muito. Quando o espírito de São Luís orienta Kardec para que ele pudesse fazer uma orientação no grupo. Então, ele devia dizer o seguinte, olha, quando a gente entra daquela porta para dentro, nós temos que mudar a nossa concepção. A doutrina espírita é uma doutrina nova, requer palavras novas e conceitos novos. Portanto, aqui ninguém tem conhecimento do espiritismo, nós estamos formando o arquivo mental. Então, dessa maneira, as pessoas têm que vir com o coração aberto, no sentido de aprender, porque aqui é todos os assuntos novos. E aquilo foi muito interessante para o meu aprendizado, porque realmente a gente vai percebendo que as pessoas têm essa mania de achar que sabe tudo, de que já conhece tudo. Quando nós falamos de espiritismo, estamos tratando de uma doutrina nova e precisamos então ter a humildade de podermos nos postar de forma diferente, né, André Luiz? Vamos continuar a leitura? O pesquisador renitente acentuou a expressão irônica do rosto e revidou. Você fala como homem de fé, esquecendo que meu esforço se dirige à razão e à ciência. Quero referir-me às ilações inevitáveis da consulta livre, às farsas mediúnicas de todos os tempos. Você está informado de que cientistas inúmeros examinaram as fraudes dos mais célebres aparelhos do mediunismo na Europa e na América? Ora, que esperar de uma doutrina confiada a mistificadores continentais? Aqui nós observamos uma pessoa que questiona, procurando defeito em toda a doutrina. Mas o que mais vai nos surpreender não é esta pergunta, esta colocação, vai ser a resposta que Bentes vai nos dar. Porque a questão de Dr. Fidelis, ao perguntar nos médiuns que foram confiados trazer através das suas mãos, da doação do ectoplasma, a mensagem que compôs todo o século XIX, quando nós passamos a ter um contato maior com a espiritualidade amiga, ao descortinar para todos nós que o mundo espiritual existe e que ele é dividido por dimensões e por subdimensões, este companheiro poderia estar conversando com o próprio Jesus, que o Dr. Fidelis não ia aceitar. Por quê? Porque ele já trazia uma ideia de que ele era portador de um conhecimento e de que Bentes trazia muito aquela fé, trazia muito aquele pensamento enlaçado no Evangelho. Mas aqui nós vamos ver que é perfeitamente possível aliarmos o conhecimento do Cristo à fé raciocinada, à fé que transporta aquelas montanhas em que Jesus nos ensinou quando esteve em nossos meios. É verdade, André. Eu queria pegar apenas essa frase, quando ele diz assim, você fala como homem de fé, esquecendo que meu esforço se dirige à ciência
e a razão, ou a razão e a ciência. Eu gostaria de mencionar um pouquinho sobre isso, que é o que nós vemos muito no movimento espírita. Hoje nós vemos no movimento espírita as pessoas querendo tirar a religião. Quantas pessoas afirmam que a doutrina espírita não é religião? Quantas pessoas se postam como esse tal de Dr. Fidelis, dizendo que a doutrina espírita é razão, que a doutrina espírita é ciência, mas que nós não somos religião. Eu gostaria que nós atentássemos à resposta de Bentes, que é um homem muito bem preparado, estudado, uma pessoa que tem a espiritualização. Logicamente, naquele momento, ele estava sendo amparado pelos benfeitores espirituais, para que ele pudesse, então, trazer essa mensagem tão importante para esse nosso irmão. Vamos ver a resposta, então, que ele dá. Bentes respondeu muito sereno e ponderado. Está enganado, meu amigo. Estaríamos laborando em erro grave se colocássemos toda a responsabilidade doutrinária nas organizações mediúnicas. Os médiuns são simples colaboradores do trabalho de espiritualização. Cada um responderá pelo que fez, das possibilidades recebidas, como também nós seremos compelidos às contas necessárias algum dia. Não poderíamos cometer o absurdo de atribuir a concentração de todas as verdades divinas somente na cabeça de alguns homens, candidatos a novos cultos de adoração. A doutrina, Dr. Fidelis, é uma fonte sublime e pura, inacessível aos pruridos individualistas de qualquer de nós, fonte na qual cada companheiro deve beber a água da renovação própria. Quanto às fraudes mediúnicas a que se refere, é forçoso reconhecer que a pretensa infalibilidade científica tem procurado converter os mais nobres colaboradores dos desencarnados em grandes nervosos ou em simples cobaias de laboratório. Os pesquisadores atualmente batizados como metapsiquistas são estranhos lavradores que enxameiam no campo de serviço sem nada produzirem de fundamentalmente útil. Inclinam-se para a terra, contam os grãos de areia e os vermes invasores, determinam o grau de calor e estudam a longitude, observam as disposições climáticas e anotam as variações atmosféricas, mas, com grande surpresa para os trabalhadores sinceros, desprezam a semente. Então aqui nós observamos Bentes sendo bem claro que não podemos atribuir aos médiuns uma responsabilidade que não os pertence, que a doutrina dos espíritos é muito maior do que apenas e tão somente a mediunidade, e que na atualidade nós não devemos preocupar com os caminhos que ela está tomando, porque ela tem as suas diretrizes naturais. Mas e nós, os seus destinatários? Quais os caminhos que nós estamos percorrendo, permitindo ou não que a mensagem faça parte do nosso dia a dia? É interessante como que as pessoas, e aqui eu gosto muito dessa colocação de André Luiz, como nós somos doentes da mente. Porque essa teimosia nossa, nós chamamos de teimosia. Essa teimosia nossa não deixa de ser uma doença da alma. Porque a teimosia quer dizer que nós somos mais do que os outros, ou que nós sabemos mais do que os outros, incapacitando-se de receber uma mensagem para a nossa renovação. É uma pena. É uma pena. E eu, todos os dias, nas minhas preces, eu converso com o alto.
E eu peço ao alto para que me ajude a deixar esse homem velho, esse homem do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da intolerância, para poder permitir que eu tenha a figura do homem novo. E como é difícil nós abandonarmos esse homem velho. Então nós vemos que, lógico que Dr. Fidelis não gostou, porque ninguém numa condição doentia da mente gosta de ser chamado a atenção. Nós queremos ilustrar com o nosso conhecimento, mostrar às pessoas que sabemos mais do que os outros. Mas esquecemos que a grande virtude é a humildade. É isso que nos mostra o capítulo de hoje. Vamos ler o restinho para nós fazermos mais um comentário? O interlocutor deixou de sorrir e observou. Vamos ver. Espero a mensagem dos meus com os sinais iniludíveis da sobrevivência após a morte. Aniceto nos tocou de leve e falou: repararam como este homem traz a mente enfermiça? É um dos curiosos doentes encarnados. Tem vasta cultura e, todavia, como traz o sentimento envenenado, tudo quanto lhe cai nos raciocínios participa da geral intoxicação. É pesquisador de superfície, como ocorre a muita gente. Tudo espera dos outros. Examina seu semelhante, mas não ausculta a si mesmo. Quer a realização divina sem o esforço humano. Reclama a graça, formulando a exigência. Quer o trigo da verdade, sem participar da semeadura. Espera tranquilidade pela fé, sem dar-se ao trabalho das obras. Estima a ciência, sem consultar a consciência. Prefere a facilidade, sem filiar-se à responsabilidade. E vivendo no torvelinho de continuadas libações, agarrado aos interesses inferiores e à satisfação dos sentidos físicos, em caráter absoluto, está aguardando mensagens espirituais. Nós temos que tomar cuidado em não nos tornarmos um doutor Fidelis. E se nós nos detectarmos na condição de um doutor Fidelis, termos a humildade de reconhecer e procurar a modificação. Porque nós temos que estar abertos à modificação, à transformação, a revermos conceitos. Nós podemos modificar. Não é porque em determinados posicionamentos nós temos um pré-conceito sobre aquele assunto que o nosso pré-conceito não pode ser reavaliado e transformado. Nós estamos aqui para evoluir. Nós estamos aqui para analisarmos o contexto e não ficarmos presos aos sentimentos e às paixões e pensarmos num bem maior. É interessante, André. Você comentou uma coisa, eu queria fazer aqui uma pequena colocação em cima. Você falou que nós não devemos ser um doutor Fidelis. Na verdade, eu acho ao contrário. Nós somos um doutor Fidelis e nós temos que ser diferente. Porque raramente você encontra uma pessoa com uma mansuetude como Chico Xavier. Raramente nós encontramos pessoas que estão predispostas a perguntar: o que eu preciso fazer? Por onde devo começar? É interessante que as pessoas muitas vezes vêm para o movimento espírita já querendo trabalhar. Isso é a figura do Dr. Fidelis. As pessoas não vêm para dizer: não, eu quero começar a estudar. Eu quero estudar e eu quero aprender, porque geralmente a pessoa vem pela dor. Vamos dar continuidade então no resto da leitura para a gente comentar um pouco mais? Estávamos admirados ante as conclusões interessantes do instrutor amigo. Vicente, que se mantinha sob forte impressão, perguntou: afinal de contas, que deseja este homem?
Aniceto sorriu e respondeu. Também ele teria imensas dificuldades para responder. Para nós outros, Vicente, o Dr. Fidelis é um desses enfermos que ainda não se dispuseram a procurar o alívio pelo demasiado apego à sensação. Talvez se perguntasse, como o próprio Aniceto diz, ao Dr. Fidelis, o que ele deseja, nem ele sabe. Ele está em busca, não é do conhecimento, mas ele está em busca de procurar sempre que o outro está equivocado, que o outro tem que rever conceito, e ele está esquecendo que ele também tem o que modificar e tem a necessidade de transformar. Então esta colocação que Aniceto faz é muito lógica. Quantas são as vezes que nós estamos em busca de algo que não sabemos nem o que queremos? Se alguém perguntar para nós, André, o que você quer? Geralmente é coisa da matéria. É um carro novo, é uma casa maior, é a quitação de uma conta. Tá, isso no mundo material, mas e espiritualmente? Você pagou a conta, você tem a sua casa maior, você tem seu carro novo, e aí? Acabou seus sonhos? Só isso que rodeia a tua vida? Só o mundo material, que é um mundo passageiro de algumas décadas? É isto que ele mostra para todos nós, a necessidade de começarmos a pensar maior, de que a nossa vida não constitui apenas dos momentos que aqui estamos, e de que o conhecimento tem que ser bem empregado, porque um conhecimento também pode ser um conhecimento morto. Eu muito sei, mas não o aplico bem aplicado. É interessante, eu gosto muito de estudar, por exemplo, essas questões, porque, na verdade, quando eu me coloco no lugar desses personagens que André Luiz descreve para nós conseguimos enxergar claramente e perfeitamente nós na figura de Dr. Fidelis. Enquanto a gente vai estudando, diz assim que Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos, e o ouvido nosso é mais perto da boca para que a gente fosse o primeiro a ouvir. Então eu procuro sempre estar ouvindo, sempre estar meditando sobre essas questões. E me pego, por exemplo, na figura sempre do Dr. Fidelis, sempre com aquele ar de achar que eu sei mais do que os outros. E, na verdade, tem aquele dito que diz que quanto mais sei que nada sei. A Terra é uma escola, onde a cada dia, cada um de nós vamos aprendendo novas lições. Mas para aprender novas lições, eu tenho que permitir abrir o meu cérebro. Dar a oportunidade para abrir uma pasta nova para um conhecimento novo. É interessante que eu sempre falo nos nossos cursos da Casa Espírita que nós precisamos, no tocante ao Espiritismo, acabar com aquela ideia do achismo. Se você acha, é porque você não tem certeza. E se você não tem certeza, você não pode falar em nome da doutrina. Procure pesquisar, procure saber, procure se informar, porque tudo nós temos, tanto no campo filosófico, científico e religioso, está tudo ali. Então nós vemos hoje, por exemplo, essa figura do Dr. Fidelis, que eu vejo também muito no movimento espírita, pessoas que não acreditam que a doutrina seja religião, mas a doutrina espírita como razão e como ciência, razão na parte filosófica e ciência como científica. Então nós começamos a perceber, nós precisamos abrir o nosso cérebro e perceber que se eu tirar a religião da doutrina espírita, o que sobra? Quase nada. Porque se eu continuar com a doutrina espírita e tirar a parte moral, eu vou continuar os seres imorais, como é o seu Fidelis, o Dr. Fidelis. E aí eu vou continuar com uma doutrina sempre voltada apenas para o personalismo. É exatamente a religião que dá o grande gancho para a doutrina espírita crescer nos aspectos filosófico e científico, cuidando das questões morais. Então hoje nós tivemos um grande ensinamento nesse capítulo que vem mostrar isso para nós, que vem dar essa visão para todos nós, né, André Luiz? É verdade, nós estamos chegando no término de mais um programa
e nós precisamos da sua colaboração para mantermos a TV A Caminho da Luz, o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade no ar. De que modo? Você pode adquirir um livro, um DVD, um CD na nossa loja virtual, loja-acaminhodaluz.com.br. Até o presente momento, nós já lançamos 2 livros, Momentos de Reflexão à Luz do Espiritismo e O Poder da Liberdade. E eu e o nosso querido Sérgio, junto com outros vários oradores, nós temos palestras em áudio e em vídeo. Você, ao adquirir um CD, um livro, um DVD, você está automaticamente nos ajudando a manter a TV A Caminho da Luz no ar. Então entre no site loja-acaminhodaluz.com.br e nos ajude adquirindo um produto. E você também pode nos enviar um e-mail. Tem sua sugestão? Quer colaborar de outro modo? Tem a sua dúvida? O e-mail do Sérgio Vilar é vilarsergio10@gmail.com e o meu e-mail é vilarandré2@yahoo.com.br. E não se esqueça, todos os domingos às 18 horas, horário de Brasília, realizamos o culto do Evangelho no Lar através da minha fanpage. Procure por André Luiz Querini Vilar. E o Evangelho se realiza com vídeo ao vivo para os amigos em Portugal, em direto, através da nossa linha do tempo. Queridos amigos da TV A Caminho da Luz, é uma alegria. E reforço esse convite do André, todo domingo, às 18 horas, o Evangelho no Lar. Você é o meu convidado para estar na minha casa, para unirmos as nossas casas, unirmos o mundo espiritual para podermos orar em benefício do planeta Terra e de nós mesmos. Vamos encerrando o programa estudando e aprendendo com o livro Os Mensageiros. Semana que vem, um novo capítulo para nós esmiuçarmos essa obra fantástica de Chico Xavier através do espírito de André Luiz. Um beijo carinhoso no seu coração e até a semana que vem. Muita paz para todos. Até semana que vem.